comigo. Mas eu me senti no direito de falar porque é o seguinte, como eu já passei por todas as etapas, eu falo, cara, isso é muito nocivo, cara. É muito nocivo. É muito nocivo. É uma carga, uma pressão adicional que a criança tá recebendo, que ela não precisa disso. Ela não se diverte. Não se diverte. Ela chega à competição, aí os moleques viram verdadeiras máquinas de competição. Aí eu quero... E ele aprende que adversário é inimigo, É Carlão. inimigo, e a derrota é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Entendeu? E o lance, cara, é que esse moleque, daqui a 15 anos, 20 anos, como é que ele vai estar? Fudido. Será que ele vai amar o jiu-jitsu como a galera da old school amava? Não. Ama até hoje? É. Será que ama? Será que ele vai amar? Será que ele não vai criar pra ele uma ojeriza? Será que ele vai criar uma barreira emocional nele por isso? Se ele não performar, pô, nem todo mundo vai virar Roger Gracie, velho. Nem todo mundo Nem vai todo virar mundo vai virar Roger Gracie. Rodolfo Vieira, nem todo mundo vai virar Felipe Pena Preguiça. Nem todo mundo vai virar os caras. Nem todo mundo, cara. Verdade. É um que ganha o Campeonato Mundial. É um que ganha, né, em respectivas categorias. Nem todo mundo vai virar uma Gabi. Pô, pelo amor de Deus. E aí, e essa galera que não vai virar? Vai virar o que vai entender do jiu-jitsu? A gente Essa tem um episódio de um atleta que virou e que eu posso falar aqui sem romper com a ética, porque ele falou isso publicamente em um dos 3 episódios que ele participou do podcast, o Paulo Filho. Ele falou assim, ó, Alexandre, muito das mazelas que eu vivi e vivo é porque eu não me respeitei. Eu falei, o que você quer dizer com isso, Paulão? Ele falou, pô, cara, quando eu era moleque, o meu pai me levava pra competir num nível onde eu já passei sexta, sábado e domingo competindo. E numa semana judô, na outra semana jiu-jitsu. Me botava na mão do Cássio, o Cássio me botava pra fazer o campeonato de jiu-jitsu, perdendo ou ganhando, na semana seguinte tinha judô. E eu cansei, mas pelo meu pai eu não respeitei meu cansaço. Comecei a usar subterfúgios pra permanecer em performance. Um dia eu quebrei, falei, caralho, profundo isso. se eu vi isso do Paulão, irmão, eu falei, porra, e é um cara que chegou, é um cara que chegou, foi o segundo melhor peso médio do planeta, claro que financeiramente naquela época não se era bem pensado como é hoje, mas ele sucumbiu à pressão de não deixar de performar. Quando o pai dele se foi, ele desabou. Aí você fala, caralho, bicho, eu vi isso de um cara que viveu isso. Você pode ver assim, até o Adriano Imperador. Só penso nele quando falo do Paulão. Fala do pai, né? Esportes diferentes. Mas aquela parada que te mantém em performance ali obrigatória, quando aquilo acaba, você fala, ufa, agora eu vou viver o que eu não vivi. Não, sem dúvida. Isso é real, né? Isso é real. E tá cada vez maior isso. Sim. Não vamos falar do jiu-jitsu, que é o nosso meio, né? Como você bem colocou. Cada vez mais forte. Se você for ver nos campeonatos hoje, os campeonatos das crianças, cara, em Barueri, né, onde eu resido, é onde acontece o campeonato lá, o brasileiro. Cara, é criança. E tudo só profissional. Só brabo. Só tudo patrocínio. Carcassinha dos moleques já musculosinho. Cara, eu não tenho nada contra isso. Cada um sabe aonde seu calo aperta. Isso aí. Né? Mas eu acho que a forma de conduzir isso é errada. Entendeu? Se eu posso falar, a forma de conduzir isso, eu acho que tinha que ter um parâmetro, um meio termo entre a diversão, a infância e ali a competição. A competição não pode ser uma obrigação, ela tem que ser um prazer. Vamos lá competir? Vamos lá competir. Legal. Vamos lá se divertir, vamos lá ganhar ou perder, enfim. Vamos lá. É óbvio que todo mundo quer vencer. Todo mundo quer vencer. Ninguém quer perder. Porém, você tem que saber conviver com a derrota. E a derrota te ensina muito, cara. Né? A derrota te ensina muito. E a vitória camufla muita coisa. Sim. É esse próprio exemplo do Paulão. É. A vitória camufla muita coisa. O que tá aí dentro lá, as mazelas, as dores, tá tudo escondido, porque a vitória, ela maquia. Todo mundo muito bonito, todo mundo quer o vitorioso, mas nunca sabe a dor do vitorioso. E tem atletas de alta performance, no geral, negligenciam a parte de negligenciam porque você trata da musculatura, terapêutica, você trata da parte de físico, você cuida da parte técnica, você é treinador, você cuida da parte de alimentação, você é nutricionista, todo mundo aqui cuida da parte psicológica sozinho. Mas eu acho que a mediação Tem. o psicólogo hoje essa parte da vida de atleta. Eu acho que antigamente não. A minha geração esquece isso. Existia, falou, isso aí de papo de frente. Tá maluco, porra? Lá ele. Era assim, Era mais ou menos isso, né? Lá ele de hoje, né? Era brincadeira, era assim,
coisa de psicólogo, é coisa de que loucura, isso é bizarro. É a caixa grossíssima. A psicologia é dia a dia, vivenciando ali. É vivendo com bullying, transformando bullying em força. É mais ou menos por ali. Hoje em dia eu observo, né, que essa nova geração está com a força. As pessoas dessa geração estão mudando a forma de pensar e entender, treinadores também, a forma de pensar e entendendo a importância disso. Talvez ainda não deem a importância devida, mas já abriu bastante porta. Hoje eu vejo muitos atletas buscando preparação psicológica, de nível do jiu-jitsu, de MMA, os caras já preparando assim, a mente para as dificuldades. Porque, cara, o sucesso, ele cobra um preço. Cobra. Porque todo mundo, oba, rede social, oba. O que eu vejo hoje é um problema não só da luta, mas de uma forma geral. Os caras estão reféns da rede social. Todo mundo é refém da rede social. Tá refém. Pô, cara, isso não posso postar, ou isso eu vou postar. Ou o treino já pensando no post, não pensa no treino, não foca no treino da forma correta, não descansa o tempo que deve descansar, depois tem que se relacionar. Isso talvez seja uma escravidão que possa cobrar até mentalmente. Mas isso é delegável, né? Mas ela já tem noção de pagar. Isso aí que tá, eu também tô doido, né? A mentalidade descansada, esse papo de graça, eu sou fulano, eu sou doutrino, aí você tá morto. Aí você tá morto. É sozinho, de graça, não é bem assim. No final do dia, infelizmente, o que acontece? Essa escravidão artificial, cara, eu não sei o que é isso. Marca, só que ela chega no momento e faz um limite, um exagero. E às vezes eu vejo alguns caras postando, é feio, é personagem. Mas é difícil a gente saber qual é o ponto de inflexão. É isso. É ele. O treinador dele tem que falar assim, aqui foi. Por exemplo, eu recebi surpreendentemente. Eu botei um corte ontem no ar e fui criticado pela audiência. E eu recebo a crítica numa boa. Galera, tamo junto. Rapaz, quem tá na mídia, né? Quem é comunicador, quem é jornalista, quem é mídia... Tem que estar pronto pra isso. É o preço. É o telhado de vidro, né? Isso. O que me surpreendeu foi a interpretação das pessoas, porque eu peguei e toda segunda-feira eu e Mamute, a gente apresenta a bancada, Connect, a gente fala dos assuntos da semana, inclusive o UFC do sábado anterior à nossa conversa. Só que nesse sábado não teve UFC, teve Craig Jones Invitational 2. Sim, assisti. E na entrada do Craig Jones ele simula o consumo de cocaína sobre o telefone celular dele como walk-in, entrada pra luta. Eu não sou moralista com relação às drogas, não, porque tem uma galera bem colocou. Porque a droga, o álcool é mais do que qualquer droga. Deixa eu eu acho que existe uma diferença. O ponto não é o moralismo. Só que existe uma diferença entre a droga lícita e a droga ilícita, que ela é canal. Eu não preciso ir na boca do ferro e comprar cigarro. Compro na padaria. Não preciso chegar num bandido pra consumir cocaína. Isso muda tudo, cara. Eu não alimento o tráfico, exatamente. Eu tô fazendo isso ali. Mais de novo, é um campeonato de jiu-jitsu. Eu acho que todo trash talk é válido. Todo trash talk é válido pra parte do espetáculo. Mas pra mim, Alexandre, isso não é uma crítica a quem usa a droga, não. Porque eu fazendo uma crítica a quem usa de maneira alguma. Vou repetir pela 10ª vez, não é uma questão moralista. A questão é... O jiu-jitsu não pode estar por isso que a gente está debatendo aqui, para conseguir a proposta dele. Sim. Ele consegue ali
Na narrativa. A realidade é essa. Sim, sim. Né? Eu também achei estranhíssimo aquilo. Eu achei desnecessário. Ele tem outras formas de fazer a performance dele, outras formas de vender o jogo dele. E isso aí eu não tô aqui também, como você bem colocou, dando uma de moralista. Não é o caso. Tem bom senso. Bom senso. Eu acho que senso. O contexto determina o limite. Tem criança, velho. É. Era free. Tudo. Tem criança vendo. Criança é apaixonada por jiu-jitsu. O Mika tava lutando. O Mika tava lutando. O que tinha de criança assistindo era enorme. Era o Mika que tava lutando. O Mika é o maior ícone do jiu-jitsu atualidade. Jiu-jitsu Team, ele tem uma galera gigante. Ele é o maior ícone. E é o menino que vende justamente ao contrário. Integridade, honradez, família. Ele é um excelente exemplo. Dá pra você ser um bom moço e vender. O Mika, pra mim, ele cala a boca de qualquer um. Não, olha o Mika. Olha o Mika, olha o impacto da causa, onde ele passa, o que ele fez pro jiu-jitsu da 3, 4, 5 anos. Por quê? Ele vem de integridade, ele vem de convicção, ele vem de atenção, ele vem de profissionalismo. Então, dito isso, eu acho que ele tem que começar a fazer aquilo. Também eu gostei. Achei extremamente bom gosto. Não é moralismo, é bom senso. Bom senso, jiu-jitsu versus drogas ilícitas. O que ele fez com o empresário lá, legal. Quando tava sendo, achei muito legal o que ele fez. O evento dele, eu gosto muito do evento que o Faculdade criou. Eu gostei da forma. Na prática não funcionou. Cara, o fato de você pontuar uma luta por empate fez o negócio lutou pra você finalizar. Foi pra cansar o outro. Vencedor, que nem faz o UFC, um round, 10-9, 10-8, fórmula não funciona dessa forma. Sensacional, acabou com a prova, cansativa, de forma foi frustrante. Primeiro dia, valeu. Segundo dia tivemos mais finalizações, mas o estímulo financeiro. Mas sempre temos que ter estímulo financeiro para que o jiu-jitsu apareça? Essa é a pergunta. Sempre tem que ter grana para o jiu-jitsu aparecer. E aí, qual é a raiz do jiu-jitsu? É finalizar. A pontuação acontece no meio do processo. Sim. Entendeu? Então a gente tem que entender, eu acho que tem que mudar essa regra. Nem que seja exatamente como no UFC BJJ. Árbitros laterais determina quem venceu. E foi das meninas, pô. Sim. O modelo das meninas funciona perfeitamente. Sim, perfeitamente, é verdade. Perfeitamente o das meninas. Rounds, pontuação, ganhou os juízes. Ganhou, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Tem luta dura? Teve luta dura, mas faz parte do processo. O ataque, o que vale mais? O ataque é quase pegar. Fica muito claro. E no UFC BJJ fica muito claro. O cara pode montar, pegar as costas, mas não tenta finalizar. O outro quase pegou, ele leva. O objetivo do jogo é pegar. Muito claro e pronto. Entendeu? Isso. Maior desafio. Eu acho que o maior desafio é esse. Eu fiquei horas. Sim. Eu fui na rua fazer as coisas. Eu celular, o dia inteiro. Entendeu? Almoçando. Entendeu? Quer dizer, ou seja, eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Como tornar os outros apaixonados? Eu consigo ver jiu-jitsu o dia inteiro, mas não consigo ver MMA o dia inteiro. É mesmo? Eu sou apaixonado por jiu-jitsu. A minha paixão é jiu-jitsu, não é MMA. Ia lá. Eu gosto muito do MMA, eu gosto mais do MMA, é mais do que a luta. Eu gosto mais da estratégia, das disputas táticas, do casamento de estilos. É isso que eu mais gosto do MMA. E ver o cara colocando novos elementos no jogo dele. Perguntas e respostas. Já virou até meme. Perguntas e respostas. É verdade. Perguntas e respostas. Isso que eu gosto do MMA. O MMA, como a luta em si, ela não me atrai tanto quanto o jiu-jitsu. Curioso isso. Eu gosto mais de jiu-jitsu. Pra mim, a luta em si do MMA atrai mais do que jiu-jitsu. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu gosto muito de ver de kimono. Gosto de ver sem kimono. Porque como tem um jogo do xadrez humano, corporal, onde bota uma mão, um jogo todo, isso me atrai mais. Eu consigo ficar horas vendo aquilo. Campeonato, eu digo, é o seguinte, uma coisa é você ver o UFC. Outra coisa é você ver o campeonato do UFC. Não, mas eu sou fã de MMA. Pra mim, isolando os demais.
Então, é isso que eu falo. Quando eu falo, eu prefiro ver jiu-jitsu, eu vejo jiu-jitsu qualquer coisa. Ah, entendi. Aí eu concordo com você. Campeonato, daquilo ali, eu pago pra ver. Eu prefiro ver o BJJ Star que qualquer outro evento de MMA que não seja UFC. Exatamente. Eu tô junto contigo. Exatamente. Aí sim. O UFC é outro nível. É porque o UFC eu coloco como mais... Ah, não, aí tamo junto. É como fosse o... Ah, cara, por exemplo, futebol. Vamos jogar pro futebol, que é mais fácil. É como, pô, qualquer jogo da Champions é bom. Pronto, aí eu concordo contigo. Qualquer jogo da Champions. Agora, tu vê o campeonato brasileiro todo... O UFC tornou todos os outros eventos muito menores, cara. Que bizarro. O mesmo cara lutando um evento fora, chega no UFC, muda tudo. Sempre a pergunta é, como que ele vai se comportar no UFC? A pergunta sempre é essa, quando o cara chega. Ah, o cara tem 9-0, causa todo mundo. Só pensa, caramba, lutou contra quem? Os caras bons. Ah, legal, mas espera aí. Aquele cara que lutou contra o Mário Bautista, que veio do Bellator. O Pat Mix. Pat Mix. Rapaz, a galera tava botando o Pat Mix. O Pat Mix vai matar o Mário. Ali eu tenho minhas teorias, tá? Ué. Eu que acompanho o Pat Mix. O Pat Mix é o seguinte, vamos lá. Vai. Eu acho que a questão emocional contou. Sempre conta. Mas eu não posso ser leviano também. Você foi um dos que acreditou ao Pat Mix? Porque eu acho que o Pat Mix é bater em todo mundo, varia a categoria. Disputar cinturão. Rápido. Na minha opinião, não só porque ele performa no Bellator, mas porque eu conheço muitas pessoas que treinavam com ele e viam o treino dele, os lutadores treinando com caras do UFC. Certo. Ele batia em caras que eram top 5 do UFC, batia. E Mário Bautista teve a melhor performance até hoje Da vida dele contra o Pat Mix. Da vida dele. E agora ele levou o nível dele. Exatamente. Ele apagou uma coisa ruim que teve com o José Aldo, né? De covarde, medroso, de fazer uma luta ali pra ganhar no detalhe. Lavou a alma com o Pat Mix. Lavou a alma. Lavou a alma de muitos, inclusive. Exatamente. Porque o Pat Mix é marrento pra cacete. Sim. Mas, tipo assim, eu sempre achei o Pat Mix muito bom. Há uns 3 anos que eu vejo o Pat Mix lá, eu falo assim, cara, esse cara aí é um cara perigoso. Esse cara aí é um cara que quando chegar no UFC, ele merece UFC. É o tipo, cara, esse cara merece dançar com os melhores. Sim. Né? Que nem o Patrício Pitbull. Eu sempre falei, cara, esse cara merece. Não tô falando ser campeão, mas ele merece fazer a última dança, uma dança com os melhores. Esse cara é muito bom pra dançar no segundo nível do jogo. Né? E tem outros caras assim, que são tão bons. Pô, esse cara tem que dançar com os melhores. Não tô falando que ele vai ser campeão, que as pessoas às vezes interpretam errado. Mas esse cara merece dançar com os melhores. A prateleira dele é aquela ali. É ali. O Pat Mix, eu acho sempre achei que a prateleira dele era dos melhores do UFC. O que acontece? Eu tenho minha teoria sobre o Pat Mix. Diga. Primeiro, a teoria que eu tenho sobre o Pat Mix. Ele, é perigoso até falar isso, mas vou falar de uma forma bem suave. Eu acho que ele não estava preparado para lutar o UFC no sentido de suplementação, de toda a estrutura que ele vivia, uma realidade que ele vivia no Bellator. No UFC, ele teve que mudar radicalmente. Entendeu? Ele não estava acostumado com o doping que tinha no UFC. Pode Ele crer. estava acostumado com nada do UFC. Ele teve que rapidamente fazer uma reestruturação da própria estrutura de treinamento por causa do UFC. Né? No Bellator, o doping é um doping aberto. É o pega-bobo. É um pega-bobo. O UFC é um doping muito mais rígido, muito mais controlador. O cara teve que mudar. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Sim. Será que isso não influenciou? A questão emocional, será que influenciou a pressão que ele colocou sobre ele mesmo? Ele colocou uma pressão, porque, que ele matar todo mundo. Ele colocou uma pressão sobre ele mesmo. Será que essa pressão, na hora ali, que ele viu aquela galera, um evento gigante, será que isso não pesou? E a terceira, ele não esperava o Mário Bautista lutar daquela forma. Isso eu defendo. Eu acho que são 3 coisas que, pra mim, pesaram na performance do Pat Mix. Treinou defesa de queda, chegou lá e encontrou um striker. Falou, o que é isso, mano? Entrou um outro lutador que ele não estava esperando. Pra mim, ele... peso daquele colocou a pressão de ter que performar. Ele pensou, eu ganho em qualquer momento. E o momento não veio. E o outro crescendo, ele se frustrando. E ali mentalmente ele começou a diminuir. Acho que isso aconteceu. E eu acho também que a questão fisiológica dele. Pode ser. Acho que, irmão... Mas a gente vai pegar outros exemplos aqui, eu não posso afirmar isso. Mas é uma hipótese. É uma hipótese que eu levanto, que eu acho que o Pat Mix tinha uma conduta para o Bellator de protocolos que no UFC ele não estava acostumado. Pride versus UFC, a gente viu isso acontecer com um monte de gente. Os protocolos. Sim. Os
protocolos mudaram. E naquela época não é como Não hoje. é, mas no Pride era muito menos Não, total, do que você era. não podia droga. É isso aí. A coisa que eles odiavam era isso. Então, mas a gente tem outros exemplos de caras que eram hiper performáticos em outros eventos e no UFC não renderam. Michael Chandler, apesar da estreia contra Dan Hooker, foi morro abaixo. Luke Rockhold, que entrou a peso de ouro no UFC como campeão do Strikeforce, batendo o jacaré, encontrou um Vitor Belfort TRT na frente, foi tratorizado, depois se encontrou e chegou até o cinturão. Eu vou citar vários outros exemplos aqui, a gente vai encontrar quando o cara sai de grande estrela do evento X e chega no UFC, muitos deles, sei lá, esbarram em alguma coisa. Cara, talvez até o tamanho do evento, Carlão. O tamanho do evento. Porque ó, a Fight Week do UFC, eu acompanhei lá em Miami, e em conversa com o Pitbull, ele falou, cara, eu tô acostumado em ser o centro das atenções, mas o tamanho disso aqui é maior até pra mim. Toda hora a imprensa chamando, toda hora um podcast querendo falar com ele, a coletiva. Gasto emocional. Exatamente. O UFC é outro game. O Jean Silva, maluco de tudo, falou pra mim assim, ó. Depois da luta com o Bryce Mitchell, falou assim, ó. Hoje eu posso afirmar que ainda não era a hora de disputar o cinturão. Porque só de encarar essa semana aqui, e nem como main event eu sou, eu imagino que deve ser uma semana pro main event, Campeão. pro campeão. Imagina pro campeão. Tem muita reação. Não. Tá, o que é esse campeão do UFC? Perda de peso. Já é uma coisa que abala todo mundo, abala o psicológico, mais leve, abala dele. Perda de peso, compromissos, pôster assinado, coletivo. Pressão da Bizarro, vitória. bizarro. Pressão da vitória baixa o tempo todo. Eu não quero perder isso, não. O campeão, irmão, o campeão tem uma vida de rei. O campeão tem facilidades que o pobre mortal, o lutador, não tem nem noção que é ser um campeão. E aí, de tudo, até parte hotel, facilidade, tudo. O campeão tem facilidade e o mortal, o atleta, ainda não tem noção. E acha que tem, mas quando ele chega lá, que ele vê. Quer ser campeão. E a possibilidade de distrações de um campeão. Sem dúvida. Que Loucura. aumentam. Quanto maior o sucesso, maior as distrações. Ela vem junto. Lembra do Muhammad Ali? Qual é a parte mais difícil do seu treino? Estar na cama às 9 sem uma mulher. Exatamente. Para treinar no dia seguinte. Exatamente. Exatamente. Para treinar. A parte mais difícil do seu treino? Estar na cama às 9 sem uma mulher. Exatamente. Para treinar no dia seguinte. Exatamente. E não só, ele exemplificou muito bem nessa frase, o Muhammad Ali, e, cara, e os puxa-sacos? A ball. Esse aí, irmão, é o sugador de energia. A ball é foda. Ele suga de energia. Sim. E os caras acham legal. E não entendem como isso suga energia. E aí vem as facilidades. Você entra no restaurante, ser reconhecido, não pagar conta. E pequenas facilidades que vão te acostumando com a coisa boa. Mas a ball é bom deixar claro pra galera. Eu já conversei com vários lutadores em off. E todos eles me deram o perfil do baba-ovo. Porque a galera confunde você ter uma boa relação com o lutador de ser um baba-ovo. Não, o baba-ovo é aquele cara que ao ter a abertura começa a dar opinião. O treino do lutador, o patrocínio do lutador, em como ele deve fazer. E o cara é tão bom nisso que daqui a pouco ele tá trabalhando. E também nunca diz não, né? E o cara que nunca diz não. O cara que nunca... Sempre diz sim. O cara que até pra loucura do lutador. O cara que nunca diz não, ele é perigoso. Por quê? Por quê? O dia que o lutador não fizer a vontade desse cara, ele vai falar mal desse lutador. Vai falar mal. Eu já vi, eu falo, cara... Certeza. O cara te dá moral até aqui. Se o cara diz não, você começa a falar mal do isso cara. Não é só o abol, isso aí é do ser humano. Dá mole pra alguém, facilita a vida de alguém aqui, acolá, dá dinheiro. O cara te pede dinheiro um dia, dá o segundo dia, tu dá. Terceiro dia, você não dá, o cara fica com raiva de você. Fica com raiva de que doideira, né? O cara ficou rico, agora não fala comigo. Exatamente. A frase é essa. O cara ficou rico e mudou. Você fala, o cara não mudou. Ele só não tem obrigação contigo, viu, mano? Tem obrigação com a família dele. Tem obrigação com a família dele. E vou te falar, família... me tratou igual merda. E família... Aí o cara fala assim, pô, me tratou igual um pedaço de merda. Não, ele te tratou como um comum. Ele te tratou como um comum. Você é comum. Ele te tratou bem, só que ele falou não. Só isso.
Temos que aprender a conviver com o não. O problema é tudo que é uma questão de criação, as pessoas não estão acostumadas a ver com o não. E aí o cara fica alimentando esse cara, assim, esse cara virou um monstro, velho. E ele destrói o treino, porque ele fala mal. Eu conheci um que se passava por empresário do lutador. Tem muitos. Falei, pô, tu é empresário mesmo do lutador só, Alexandre, vou levar ele aí. Eu falei, não, quando eu fui ver, o cara era empresário de todo mundo, não é empresário de ninguém, Carlão. Você deve saber de que eu tô falando, depois a gente fala. Falei, o cara... Não, infelizmente, isso... Cara, onde tem sucesso tem isso. Qualquer esporte, qualquer profissão, onde tem esporte é isso. Olha, o mundo corporativo é um pouco diferente. Isso que eu ia te falar agora. Corporativo é um pouco diferente. Mas ele pode ser substituído pelo funcionário puxa-saco. Sim. X9 ali que fala entrega mal. todo mundo, verdade. Ele pode ser substituído. Mas tem um ponto interessante aqui, ó. Você foi um dos primeiros entrevistados do ConnectCast quando era em Niterói. Lembra disso? Lembro, lógico. Quantas vezes eu te acionei no telefone para qualquer conversa paralela que não fosse conversas aqui no podcast? Nunca. Esse é o ponto. E é assim com qualquer outro convidado que já passou por aqui. O respeito a gente adquire deixando claro qual é a nossa intenção. A minha intenção é receber você aqui, desenvolvendo uma amizade bacana, mas é sempre de acordo com o que o convidado me dá. Sim. Entendeu, Carlão? E eu acho que o que se confunde muito no meio da luta é que a luta até ontem não era algo profissional como é hoje. Pode ser. E o acesso à galera da luta é muito fácil. Às vezes o cara fica espantado, o cara, como é que fulano me deu acesso desse tamanho? E a gente faz um paralelo ao futebol, no futebol você não chega perto do cara. Tem 10 assessores. Na luta chega, aí o cara já acha que é amigo do lutador. Então, confunde. E aí interfere até no trabalho dele. Exatamente. Então assim, um ponto de atenção a isso é o lutador, ele precisa começar a se blindar, porque a tendência agora é que ele fique cada vez maior. E não é se blindar de ficar poderoso. O cara que eu vejo muito blindado é o Charles. O Charles é acessível para quem quer fazer uma conversa com ele. Já veio aqui, já foi no seu programa. Mas ele é blindado no seguinte, ó. Você falou para mim aqui há pouco tempo, há poucos minutos, que imagina o que é ser campeão. Charles foi campeão e Charles passou por uma situação que poucos campeões passaram. O Charles, numa virada de mesa, deixou de ser campeão. Uma balança mal calibrada e nego avisa ele minutos antes da luta, horas antes da luta, ó. Você perdeu o seu cinturão. A balança estava errada, ok, mas você perdeu. Charles ainda assim entrou lá e matou o Gate. Tem noção da blindagem desse cara? Não, o Charles é um monstro. Assustador. Charles é um monstro. A gente tá falando de campeões de outros eventos que não aguentaram o peso de estar numa estrutura daquela. Mas aí também é o seguinte, o cara se preparar pra isso, né? Eu acho que o Charles, a vida dele, dificuldade... 11 anos até o cinturão, né, irmão? A construção dele, perder e ganhar e lutar. Até a chamada, né? Os programas dele é até isso, falando sobre isso. Até o Daniel Cormier falando, perdeu várias vezes, voltou. E é mais ou menos isso. Ele foi se blindando, o senhor é um cara muito resiliente. Então a mentalidade do Charles é diferente. Eu entrevistei ele agora, depois que ele fez ele tá magoado, obviamente, com a derrota. Ele não esperava aquela derrota da forma que foi. Mas ele já entendeu, já tinha entendido o que aconteceu dentro da cabeça dele e já estava vendo o futuro. Isso é muito interessante e na vida, né? Aí ele me deu uma lição bem interessante. Que é o seguinte, ele não tá vendo o passado mais. Aconteceu. Ele não tem como mudar. Bora. Nocauteado. Dormiu, acabou. E aí? O que vai fazer agora? Ele tem que entender o que vai fazer agora. Vamos mudar. Não tô falando que as escolhas futuras sejam as melhores escolhas ou não, certo ou errado. Quem sabe disso é ele, dentro dele mesmo, e as pessoas que estão próximas a ele estão com ele quando ele chora, estão com ele quando ele sorri. Essas são as pessoas que podem falar e opinar. O resto, o tempo inteiro. É isso aí. Então, o Charles, ele é um cara que vive ciclos. Isso é importante na nossa vida. Sim. Ali, quando ele falou aquilo me mexeu muito comigo, porque ele mostrou que vive ciclos. Fechou-se um ciclo, abre-se outro. Fechou-se um ciclo, abre-se outro. O ponto de inflexão é você aprender com o que aconteceu e seguir pra frente. Pô, é isso. É pra vida, pô. Tem gente que fica olhando o passado. Fica vendo o passado, eu fui isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer. E acaba não vivendo o presente, não construindo nada. E aí fica, sabe o quê? Amargurado, falando mal dos outros. Gera inveja. Tá ligado? Então, quer dizer, ele é um menino especial, cara. O Charles é um menino especial. E você vê que ele é tão especial que mesmo perdendo o cinturão, ele ainda tem aura de campeão ainda. Tem. Acho que a aura de campeão do Charles, ela não vai
ser desfeita tão cedo, Mas cara. é difícil, né? Isso é difícil, e ontem, gravando o Roda da Discord aqui, eu, o André, o Matuto e o Roman, eu comentei a diferença entre o Charles e o Poatan. 2 dos nossos atletas mais populares da atualidade. São os 2 maiores. Só que tem uma diferença. Ficou muito claro pra mim que o Poatan depende do cinturão para manter a popularidade dele. A aura dele. Depende do cinturão. Ele nunca será pequeno, mas pra gente ver o que a gente viu em 2024, ele depende do cinturão. Charles não. Mas é dificílimo. Charles é uma questão de carisma, história. Cara, ele é o campeão. É o campeão do povo, né, cara? Ele herdou uma coisa do Zé Aldo. Sim, exatamente. Ele foi o único cara que herdou essa coisa do Zé Aldo. Sim. E eu acho que o Poatan com o cinturão é maior do que o Charles com o cinturão. O Poatan, ele é uma imagem diferente. Tipo Mike Tyson, assim? Ele é meio Mike Tyson. Ele tem aquela coisa mais enigmática. Isso. Cara, que você não consegue decifrar ele. O olhar dele, o que ele fala, você não consegue decifrar. Aquela coisa meio do killer. Entendeu? Que assim, caraca, esse cara é meio sinistro. Isso. De tá do teu lado, você vê que ele é um cara, irmão, tipo Darth Vader, assim. Tipo isso, exatamente. No filme ele seria um vilão, ponto. Seria um vilão. Charles é a história do herói e tal. E ele, aí você, cara, cria, mano. Até a entrada dele é um negócio... Meu irmão, aquilo é um evento. Caraca, tu vê como é que as pessoas ficam. A entrada dele é um evento. Impressionante. Então é um cara que, sendo campeão, ele é gigante. Ele é gigante. Mesmo não falando quase nada. Aí prova isso, porque ele não fala muito. Ele fala pouco, ele é monossilábico, ele fala o chama e tal. Aí agora que ele fala um pouco mais, mas sempre foi isso não é uma crítica, isso é apenas isso é uma constatação. Uma constatação do tamanho que ele fica. Isso. Que ele é, né? Só que esses monstros que não falam tem que nocautear pra se manter no hype. Tem que performar. É isso aí. Tem que entregar o tempo todo. E o Charles é tão o magnetismo do Charles. Pô, ele foi lá na produtora, cara. A produtora parou, velho. Eu fiquei olhando assim, que isso? As minhas filhas não ligam pra luta, tá? As minhas filhas nem curtem muito. A mais nova, quer dizer, a ex mais nova, agora que eu tenho uma bebezinha, até gosta. Mas as outras não gostam de luta. Cara, o Charles, elas foram lá ver. Sim. Ah, não é o Charles do Bronx, pai. Ele é muito legal, eu vou lá ver. Irado. Vou lá tirar foto com ele. Meu filho gosta dele também. Isso é magnetismo, amigo. Sim. Eu não falei pra elas irem lá. Quando eu cheguei, elas estavam lá. Falei, vocês estão aqui. Não, eu queria ver o Charles. Foram lá tirar foto com o Charles. Irado. Entendeu? Isso aí é o quê? É o magnetismo do cara. O Charles do Bronx é diferente, irmão. Você pode... Ele pode criticar porque o Charles errou. Porque... Irmão, é muita gente dizendo que entende de luta. Caraca, eu falo assim, caraca, aonde tem tanta gente entendendo de luta assim? Mas isso é ótimo, cara. Entendeu? É bom. Todo mundo é técnico de futebol, pô. É legal, todo mundo tem direito de fala. Todo mundo tem direito de fala. Mas o que você não pode é criar ali uma teoria em cima do seu achismo absoluto. Você pode falar o que você quiser. Você tem sua opinião, por enquanto temos liberdade. Você pode falar o que quiser. Ok? Você tem direito de fala. Só tem que tomar cuidado o teu limite em direito de fala e falar algo que você não conhece. Porque aí é um pouco arrogância. Já passa pro lado da arrogância. Eu acho que o limite é o desrespeito. E a distância que a internet é uma parada muito paradoxal. Porque ela, ao mesmo tempo que tem uma distância que mantém o covarde protegido, ela dá uma proximidade para qualquer pessoa. As pessoas acham que lutador não lê comentário, e lê. E o cara tá sendo desrespeitoso achando que nunca será lido, mas ele será lido. E não deveriam ler, mas não deveriam ler, mas leem. Mas leem. E aí acaba o cara, tá desrespeitando um pai de família, um trabalhador. Exatamente. Não sabe como... cara, o que eu tinha vontade de pegar uma galera dele e fazer uma experience. Já passar uma semana vivendo a vida de um lutador. Cara, é muito mais rápido que isso, Carlão. Pergunta esse desgraçado se quando ele vai numa padaria comprar um pão e o pão tá frio, ele xinga o padeiro. Ele não xinga, ele só não compra. Ou compra e fica calado. Porque no cara a cara ninguém é daquele jeito. Ninguém é daquele jeito. Ninguém é grandão, né? Só que ali o cara fica gigante. Você fala, meu irmão... Eu acho que teve uma vez aquele Paul Felder. Teve um tweet muito bom dele. O cara esculachando ele. Aí ele falou assim, pô, olha só... entendi o que você falou. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você teria coragem de fazer esses mesmos comentários na minha frente? Não teria nada. Aí o cara, não. Ah, tá, tudo bem. Essa foi a melhor do mundo. Cara, você conhece o Léo Santos? Lógico, Léozinho, craque. Craque e um ser humano ímpar.
Cara, um fã conseguiu tirar o Léo Santos do sério. É mesmo? É, porque o cara foi lá e esculachou. Aí o Léo Santos entrou no perfil do cara, viu quem seguiu o cara, perguntou quem era, nego deu a planta pro Léo Santos, foi lá no cara e mandou mensagem, ó, eu sei onde tu mora, eu sei onde tu treina, eu sei quem tu é, e eu vou te pegar, meu irmão. Se liga porque eu vou... Pelo amor de Deus, me desculpa, não sei o quê. Sabe, o Léo Santos falou, porra, Alexandre, eu queria ver esse desgraçado falar na minha cara, porque tem uma hora que o cara exagera. A galera exagera, entendeu? Mas é o seguinte, você tem que ter filtro. Eu tenho que filtrar. Irmão, é mais sobre o cara do que sobre você. 100% sobre o cara. Irmão, tipo assim, aquela crítica foi uma crítica que fez sentido pra você? É a coisa que eu mais pergunto. Fez sentido? Pô, não fez sentido nenhum. Pô, então, deixa quieto. Não é sobre mim, é sobre o cara. Esquece. Não Exatamente. vale a pena. Coloca no lixo e segue a vida. Ah, fez sentido? Não, fez sentido. Peraí, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Talvez eu precise melhorar nisso. Aí o cara me deu uma dica. Por exemplo, foi muito bom uma vez, há uns anos, um cara... eu ainda era do Twitter, ainda usava muito Twitter na época. Hoje eu não uso mais Twitter, né? Não uso porque eu fui hackeado e o Twitter não me respondeu, enfim, coisas do passado. E um cara no Twitter me abriu minha mente. Foi uma postagem há um tempo, já há um bom tempo, que fizeram como é que fala? Fizeram uma brincadeira de mau gosto com a figura de Jesus Cristo. Aquilo mexeu comigo, né, como cristão. Falei, cara, isso é um absurdo. Eu acho que as pessoas podem ter as suas opiniões, as suas crenças, mas o princípio moral do respeito é respeitar a opinião do outro e não agredir o outro com a sua opinião. Isso é importante. A agressão é algo nocivo, porque ela causa ali um ambiente nocivo. E aí eu fui lá e descasquei em cima dessas postagens. E aí um cara chegou pra mim, o cara foi muito bom, o cara falou, mestre, eu posso te falar uma coisa? Você foi errado. Eu falei, por quê? Porque Jesus Cristo não precisa de advogado. É um fato. Aí foi uma crítica, mas foi uma crítica extremamente construtiva. Sim. Você tem razão, ele não precisa de advogado, ele precisa de adoradores. O tempo que eu tô me perdendo, dando voz pra essas pessoas, tô adorando ele. Obrigado, irmão. Aprendi. Ali foi uma lição que eu sofri há alguns anos e a partir dali minha mente abriu em relação à internet, a críticas. Cara, você pode não gostar do meu trabalho, é todo direito seu. Agora, tem embasamento pra mim. Recebe muito hate lá na bancada? Cara, eu não vejo muito, deve ter. Tá? Eu, particularmente, não leio. Eu sou o cara que não leio. Tá? Eu digo, não leio. Mas só que é o seguinte, por exemplo, resultado de arbitragem. O Carlão foi. Eu falo a verdade, eu não fico. Quem me conhece sabe, irmão, pra mim é isso. Mas você não se acha muito pró-UFC por ser funcionário? Não, cara, eu sou regra. Por exemplo, teve uma luta que eu discordei de você, eu não lembro qual foi, rapaz. Lembra aí? Várias. Não foram várias, não. Foi uma decisão. Foi um erro do. Eu acho que foi. Chicão. Então, eu falei. Falo até hoje. Eu vi essa luta 10 vezes. Pra reforçar minha linha de pensamento. O árbitro, lembrando, o árbitro não é do UFC. Sim, é comissão. O árbitro é comissão. Pra mim, aquele cara é o melhor árbitro que existe. O Herzog é o melhor árbitro que existe. Por quê? Porque ele se posiciona bem, ele não é um cara que fala muito com o atleta, ele dá o primeiro comando, já o segundo ele tira ponto, ele tá sempre triangulando, ele nunca fica longe, ele sempre fica perto, ele sempre olha o atleta e ele lutou. Então tudo isso compõe dele um bom árbitro. Ele se posiciona rápido, ele é ágil no posicionamento, o árbitro tem que se posicionar bem, ele entende da regra, ele não é apenas um árbitro que faz com que as coisas aconteçam ali, protegendo o atleta. Ele entende regra, é um cara que faz parte do UFC BJJ, ele foi um dos caras que compuseram a estrutura e tal, e de outros eventos também, ele é um cara que entende da regra. Eu gosto muito do Herzog. Pra mim, o melhor árbitro é Vitor Shaolin, só complemento. Shaolin tá melhorando. Ele tá trabalhando bem, arbitrando bem, né? Mas ainda precisa de degraus. Mas ele é bom, tá? O Shaolin é muito bom, muito consciente, entende luta, muito objetivo. Sem dúvida nenhuma, o Shaolin, se continuar indo a mais comissões, né? Porque ele fica mais na comissão de Nova York, New Jersey ali, ele vai ter mais habilidade, mais experiência e tem tudo para se tornar um melhor árbitro do plantel ali que a gente vê no UFC. Com certeza ele tem todas as ferramentas para isso. É só ele usar.
Mas pra mim, hoje, o melhor árbitro é o Herzog. Então, o que acontece? O árbitro, ele tem um problema que muita gente não entende de arbitragem. O cara controlou o cage, ganhou a luta. Pô, isso é bom. Falta de conhecimento de arbitragem que existe. Não tem nada a ver. O controle de cage é subjetivo, é o último dos critérios que você vai pensar ali. Se nenhum outro resolver a questão, entra esse. Tá? Então é o seguinte, o que aconteceu ali na minha concepção? Olhando, vendo várias vezes. Ele poderia ter deixado o Chicão apanhar mais. Poderia sim. Por que ele poderia? Primeiro, era main event. Ponto. Segundo, era um peso pesado. Podia deixar um pouco mais. Isso eu não vou discordar. Ele poderia ter dado, mas o árbitro, ele tem uma linha mínima e uma linha máxima. A mínima é quando ele enxerga que o adversário, que o atleta está sendo agredido e não está se defendendo. E olha, ele vê, cara, o cara não vai se defender. Então ele prevê que o outro continuar golpeando, vai machucar o cara. Ele vai interromper para proteger o atleta, que ele enxerga que naquele momento o atleta não consegue se defender. E a premissa do lutador é o quê? Se defender. Sim. E assim, o limite lá no ponto é o quê? Não deixar apanhar muito, para não machucar muito o atleta, porque não tem por que muito apanhar. Ele tá apanhando muito, ele não tá reagindo, a reação dele é se movimentar, não se defender, é diferente. O cara se movimentou, não tem nada a ver, ele tá apanhando. Mas por que tu acha que ele interrompeu? Por quê? Porque o Chicão, quando levanta de costas. Sim. Segurando na grade com as duas mãos. E se mantém com a mão na grade. O que acontece? O Derek Lewis, ele mete um outro golpe quando o Chicão levantando, que o Chicão vira pro lado, com a mão na grade, sem se defender. Certo. E ele tava num ângulo que ele viu isso. E aí ele interrompeu, foi nesse momento. Cara. Quando ele interrompe nesse momento, é óbvio. O Derek Lewis para de bater e o Chicão vira. E quando o Chicão vira, ele vira dando um golpe a esmo, com a guarda baixa, completamente vulnerável. E pra mim foi ali que falou assim, que ele não tava ainda pronto pra voltar. E se o Derek Lewis continuasse batendo, ele ia machucar ele. Mas por que ele não deixou, ele não, que todo mundo fala. Por que ele não parou quando ele tava no chão? Porque o Chicão tava se defendendo. Tava tentando se defender ali, mesmo sem uma defesa de controle, ele tava se defendendo. Só que o Chicão usou um de artifício que ficou claro que ele não tava bem. Ele segurou as duas mãos e foi levantando e manteve aqui. Uma coisa, olha só, eu tô defendendo, tomando as pancadas, fico de lado, me protegendo, levantando como a maioria faz. Quando tá em perigo, ali sendo golpeado após um down, né? Em perigo. Eu me protejo e vou levantando, uso a grade e vou levantar. Uma coisa é você tá de costas pro seu agressor. Você de costas, você não pode se defender. Então, a minha defesa em relação ao Herzog foi essa. Ele enxergou isso e por isso interrompeu. Aí volto a falar, ele poderia deixar um pouquinho mais? Sim. Poderia. Pra mim seria só, na minha visão, seria mais do mesmo. Eu acho que o Derek Lewis ia machucar e dar outros 3 golpes que iriam derrubar de novo o Chicão naquele momento, porque ele não tava 100%. Eu vi essa luta com o Mamute e vou te dizer, pra mim, Herzog separou para advertir Chicão da mão na grade. Veja com esses olhos. Só que quando ele parou, Lewis saiu comemorando, ele encerrou. Mas ele tava de costas pro cara. Eu não acho. Acho que ele tava de costas. Costas você se defende. Não. De costas você não se defende, mas a gente não para qualquer luta porque o cara tá de costas. A gente já viu gente de costas. Ele tava de down, ele tinha vindo de um down, segurou na grade desesperado de costas. A gente já viu gente de costas tomando ground and pound de costas. Sim, e o juiz pedindo ação. Não, mas peraí, aí depende do árbitro. É isso. Mas aí depende do árbitro, depende da visão do árbitro, de qual e quanto próximo ele esteja e quanto ele esteja olhando pro cara. Se ele vê o olho do cara tá fora, vidrado, ele pode parar ou ele pode olhar pro cara tá vivo, tentando achar um caminho pra fugir. Pra mim, o Herzog parou pra advertir. Não, mas ele não poderia uma ação, seria errado. Se ele fez isso, aí ele errou. Ele parou na ação do Derek Lewis. Exatamente. Porque o Derek Lewis não continuou batendo porque ele parou. Porque o Derek Lewis continuou batendo. Quando ele levanta e o Derek Lewis dá o primeiro soco, ele já ia dar o segundo, o Herzog entra no meio e ele para de bater e vai falar, o Chicão vira. E aí o Chicão ficou ali. Não, eu tava bem porque ele não parou. Eu até falei com o Chicão logo depois. Ele falou assim: olha, eu não discordo porque ele tinha que ter parado quando eu tava no chão. Então não foi porque ele parou. Ele não tava bem. O fato de estar em pé é que tava o questionamento
é o fato de ele ter levantado. Não é por aí. A análise é, se ele tivesse levantado se defendendo, não se defendeu. Ele ficou de costas. De costas ele não tem condições de se defender. Então ele era uma presa fácil para o nocauteador. Então o Herzog quis preservá-lo. Só que ele poderia ter dado mais um tempinho? Poderia. Acho que ele deveria, mais do que poderia. Dá um tempinho, deixa bater um pouco mais, porque é peso pesado e é main event. Deixa bater um pouco mais. Eu acho que o problema todo ali, na minha concepção, foi que ele deu um limite muito, muito rápido ali. Eu acho que o limite tinha que ser um pouco mais amplo para que a luta rolasse mais e não acontecesse essa dúvida, esse questionamento. Ah, parou errado, prejudicou o brasileiro. Ok, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele pode questionar isso e debater isso. Mas quando um árbitro ou um juiz ele dá uma interpretação, aí que é o grande lance. Ele tem que defender isso. Eu não vi uma entrevista do Herzog, tá? Não, nem rolou. Ele nem rolou, ele nem falou nada. Eu não vi a entrevista dele, mas o que é o mais importante? Como é que o cara pontuou 10-9 naquela luta? Foi um roubo. Calma. Ele tem que defender. E ele defende. Quando há uma polêmica, qualquer polêmica, as comissões se reúnem logo pós-evento. Teve uma luta que foi totalmente... ela não teve convergência, né? Ela não foi congruente. 2 juízes viram uma luta igual e um cara de luta completamente diferente do outro cara. Então, esse cara, ele vai ser questionado ao final. Toda a comissão faz isso. Mas isso não muda resultado. Não muda resultado. Mas o cara tem que defender. Faz sua defesa. A minha defesa foi por isso. No minuto tal ele fez isso, no minuto tal ele fez isso, no minuto tal ele fez isso, ele faz isso. Pronto, tá defendido. A sua defesa é plausível? É plausível. Então não foi erro, foi visão tua. Você quer ver uma luta que eu não me conformei? Ela tem um tempo, não sei se você vai lembrar. Peter Yan versus Sean O'Malley. Pra mim, Peter Yan venceu aquela luta. Venceu muito. Eu lembro que eu fiz isso aí. Pra mim, eu pontuei a favor do Peter Yan. Entendeu? Aí eu falei, cara, o peso, muitas vezes, eu acho que o que acontece é o seguinte, ó. Todo mundo quer estar arbitrando no UFC. Todo mundo quer ser um mesário ali no UFC. E dependendo do tamanho do cara que esteja lutando, na dúvida, pode ter juiz que trema e dê pro cara. Mas geralmente essas grandes lutas são caras experientes. Mas erram, né? Erram. Como essa luta, por exemplo, a mim foi eu acho que o erro acontece nos seres humanos, a gente já sabe disso. São seres humanos, erram. Isso aí é máquina. Ainda não tem uma IA na arbitragem. Nem acho que funcionaria. Nem acho que funcionaria, que é um cara esquema de produção. Alguma coisa, é golpe significativo. Esse é um ser humano. Sim. O cara erra. Então, quer dizer, eu acho que a arbitragem melhorou muito. Tá? Eu acho que os erros diminuíram muito nos últimos anos, porque muitos juízes começaram a treinar luta, não só sendo juízes de boxe, começaram a treinar luta. Isso é essencial. Uma galera de outros, de jiu-jitsu, de MMA, foi começar a virar árbitro, juiz também, né, principalmente. Por isso acho que evoluiu, acho que vem evoluindo. As grandes comissões vêm evoluindo. As comissões que não tem tanto UFC, tantos eventos, acabam pecando por isso. A falta de trabalho, de ritmo, influencia. Verdade. Às vezes, na hora de você julgar, o cara não tá acostumado, o olho dele não tá treinado. Pô, você treina. Uma coisa, o cara é bom em armlock, mas o cara não treina todo dia, enfim. Então o juiz precisa treinar, fazer muito evento. E tem localidades ali que não tem muito evento. Aí você vai pra essa localidade, não tem evento, o cara não tá treinado. O cara às vezes treme, o cara às vezes erra, o cara às vezes tem uma interpretação errônea da própria regra. Mas o que acontece é que quando o cara defende de uma forma sólida a sua opinião, a sua visão, não é erro, é a visão dele. Você pode ser contrário à visão dele, ok, tudo bem, mas é a visão dele, porque no ângulo que ele estava, ele enxergou aquela luta. Por exemplo, um cara que vem da comissão de boxe, muitas vezes ele ignora o grappling, porque pra ele aquilo ali nem... Tá melhorando, porque muitos caras estão sendo estimulados na chão. Então tá melhorando. E você vê que, geralmente, hoje, tá diminuindo o número de caras que são do boxe. Sim. Cada vez mais, quando você vê a escala de arbitragem, cada vez menos você vê aqueles caras do boxe, aquela... Entendeu? Cada vez menos. Mais caras do MMA, ou caras que vieram da modalidade, e estão entrando na arbitragem. Inclusive, o que o Shaolin faz, o que o nome dele agora, ele lutou muito também, tá sempre arbitrando eventos. Pô, depois eu vou lembrar. Gringo ou brasileiro? Gringo. O que ele faz, o próprio Chris Leben também, esses caras é muito bom. Sim. Cara, eu acho que todo ex-lutador de MMA
Pô, cara, deveria estudar arbitragem e trabalhar como juiz ou contribuir. Porque isso diminui muito os índices de erro. Por quê? Porque o cara conhece, o cara viveu a vida toda, tem o olhar dele é um olhar diferente do leigo, um olhar diferente do cara que só viu boxe ou só viu jiu-jitsu, ele tem um olhar mais 360. Então esse cara tem que trabalhar. Então muitos professores, muitos caras, fica criticando a arbitragem. Pô, mas cara, então faz o seguinte, você lutou, brother. Pega, senta a bunda numa cadeira, vai estudar, faz um curso de arbitragem, se capacita, começa a arbitrar evento amador, vai se capacitando, começa a arbitrar evento, até você ganhar o musculatura, entendimento, conhecimento real de arbitragem, pra você interpretar naqueles minutos que tem ali, cara. Porque ser juiz é brabo. Imagina. Eu já fui juiz, eu fui muito mais árbitro do que juiz. Porque ser juiz é brabo, você tem muito pouco tempo pra você interpretar, entender e fazer tua análise da luta. Às vezes um golpe que na televisão parece gigantesco, pessoalmente não é, e vice-versa. Sim. A gente, caraca, muito golpe. Oi, o golpe mais significativo é aquele golpe que faz o cara mudar o plano de luta dele. Aquilo que mostra que o golpe pegou. O que abala o cara. O que abala é muito fácil. Ele tá claramente ali, os olhos, você vê aquilo. Mas às vezes o plano toma um golpe duro. Pá! O cara tá dando pra frente do corpo. Pá! Toma um golpe duro. Parece que não é duro. Aí o cara muda, dá um passo pra frente. Epa, foi duro, pegou. O juiz vê isso. Esse olhar, às vezes o fã não tem. Opa, deu um passo pra trás. Opa, então viu o wrestling. Opa, entendeu? Isso, ele mudou o plano dele. O árbitro entendeu. Esse golpe que ele tomou foi um golpe duro. Duro ao ponto que ele queria mudar o plano dele. Ou ele andar pra trás, ou ele queria agarrar. Isso é um indício forte. Foi um golpe significativo realmente que trouxe dano, cara. Porque o dano, às vezes, eu falo, dano é corte. Não, dano é corte, é sangramento, mas não é só isso. Não é só isso. Entendeu? Então, esse entendimento, muitas vezes as pessoas não têm. O dano de um choke, de um estrangulamento, seja ele qual for, parece que ainda não é muito claro. Parece, quando o cara não entende. O cara não entende. Por exemplo, lembra da luta da Mackenzie Dern com a chinesa, que ela encaixou inúmeras finalizações e foram completamente ignoradas? Aquilo ali é um ponto de aprendizado. Eu acho. Aí tá. Aí tem pessoas que dão curso, tem que pegar lutas como aquela, então faz o Guilherme Bravo, o Big John McCarthy, o Herb Dean, são caras que têm curso, que dão curso. Esses caras têm que pegar lutas como essa e usar como exemplo na hora do curso, para formar a mentalidade de novos juízes. Pra que os caras tenham um entendimento mais global da luta, uma visão 360. E às vezes a gente tá muito... Porque por mais que você... No caso nós, né, comentaristas, a gente tenta ser o mais imparcial possível. Mas quando tem uma carga emocional, às vezes tem que se concentrar para você não entrar naquela carga emocional. E é normal que tenha. É normal, ser humano. Ser humano, nós somos seres emocionais. Mas tem que se controlar. Para você não entrar numa carga emocional e se emocionar além da conta e tirar a tua visão da luta. A visão real do que aconteceu. Sim. Não, entendeu? Você não pode virar torcedor. A imparcialidade tem que estar ali o tempo todo ali te segurando para que você não vire um torcedor. Quando tem um brasileiro ou alguém que você realmente tem uma afinidade, um conhecimento, ele esteja lutando. Isso é muito importante. Teve gente que achou que o Poatan venceu o Ankalaev. Eu digo, não. Gosto do Poatan. 3-2 pro Russo. Não venceu. Eu vi 3 vezes a luta, não venceu. Não venceu. Por detalhes, mas detalhes fazer luta. Importa. Detalhes fazer jogo. Eles fazem um jogo. Tá mais no nível desses caras estão. O que você acha dessa próxima luta? Cara, vai depender do que proposta o Poatan tenha. Porque o Você acha que ele pode ditar o resultado da luta? Eu acho que sim, porque o Ankalaev vai vir melhor. Eu acho que o Ankalaev perdeu o medo. Verdade. O Ankalaev sentiu a mão, sentiu o que ele tem. E proposta o Ankalaev vai vir melhor. Vai vir mais forte, mais rápido. Meu porém, sempre com o Ankalaev, sempre critiquei o Ankalaev, é que ele era lento. Só que a luta do Poatan, ele tava rápido. Então ele melhorou. Isso já mostra que, quando eu analiso uma luta, eu analiso assim, eu vou analisando os caras anteriormente. Peraí, esse cara era assim, agora tá assado. Houve evolução. Ou ele continua a mesma coisa, esse cara não evoluiu. Esse cara continua a mesma coisa. Então é um cara previsível, fácil leitura. Não, esse cara ensina um jogo novo. Peraí, ele não fazia isso. Ele não mudava. Olha como é que ele tá andando. A gente tem que analisar esses fatos pra você criar ali uma visão daquele lutador do que ele pode propor pro outro. E vice-versa. Tanto o Poatan tem que trazer algo novo, na minha opinião, tem que trazer algo novo. Aquele jogo dele é um jogo forte, mas o cara leu, E assim, sempre tem um cara que é a tua criptonita.
Sempre tem um cara que traz teu antídoto pro teu jogo. Isso vai ser. Isso é hoje e sempre. Sempre vai haver um cara. A não ser que você pare. Mas você acha que o Ankalaev é a criptonita do Poatan? Foi. Ele foi. Naquele momento ele foi. A prova se ele realmente vai ser agora, na próxima luta deles. Se ele vencer de novo, fica claro que o jogo dele não bate com o Poatan. Por enquanto, a gente já pode colocar na conta, o Poatan não foi agressivo como de costume, ficou com medo de ser derrubado. A gente pode colocar várias coisas na mesa. Agora vai ter a prova real. Agora é a prova real. A luta número 2 é a prova real. Se o Ankalaev realmente teve esse grau de evolutivo, de fazer uma leitura real de quem é o Poatan lutando, ou se o Poatan estava no seu melhor dia. Ou foi ao mesmo tempo. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo. A gente vai saber disso quando eles se encontrarem novamente. É uma luta difícil. Muito. O Ankalaev é um lutador, cara, canhoto, um cara que entende, que melhorou fisicamente, em termos de velocidade, ganhou confiança. Vencer um cara como o Poatan, gigante, um Poatan que é assustador, uma nocauteando geral, pô, te dá uma autoconfiança, te dá uma musculatura, te dá uma... Pô, tô no caminho certo. Verdade. Pô, isso aí pra ele, como lutador, foi um up. Como atleta. E ele vai trazer isso pro game, entendeu? Eu analisei essa luta olhando a performance do Ankalaev contra o Blachowicz. E aquele Ankalaev, pra mim, não seria adversário pro Poatan. Mas ele veio muito diferente. Mas então, eu também tava apostando naquele cara. Esse cara, eu falei, pô, tem que pegar. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, vai ser fácil. Se tem que pegar cortes meus aí, de que eu falei na bancada sobre essa luta, eu falei, pô, eu não vejo o Ankalaev, meu irmão, ganhando do Poatan aonde? Olha, e eu pensava no Ankalaev que lutou com Blachowicz, Johnny Walker. Pô, aquele Ankalaev não dá. Pelo amor de Deus, ele não vai durar um round. Pela minha cabeça era isso. Pô, por isso. Ele vai, como é que ele vai fazer a aproximação? Ele é lento, o Poatan vai cortar o ângulo, vai bater, ele não vai. Que veio outro lutador, velho. O cara ficou em cima o tempo todo, fintando. Boxeando, finta, frustrando, fazendo dar pra trás. Sinistro. Tirou a distância. Não era um Ankalaev que a gente tava acostumado. Por isso que eu falo, houve um grau evolutivo. Ele vai vir melhor, porque agora ele tá confiante. Ele já sentiu. E a fome muda tudo na parada, né, cara? A fome de cada um E esses caras, né, Cáucaso, de forma geral, geralmente são muçulmanos, né? Então, acho que a religião deles já favorece. Por que eu falo isso? Sem criar polêmicas. Mas é que uma religião de muita disciplina. Os caras oram 5 vezes por dia, tem o Ramadã. É uma série eles têm uma série de limitações que isso vai forjando o caráter dos caras. E quando os caras transferem isso para o esporte, os caras geralmente são caras difíceis. Não é campeão sempre. Tudo bem, mas são caras dificílimos. Verdade. Em qualquer modalidade que eles se propõem a fazer. Porque são caras disciplinados. A disciplina é a base de tudo. Cara, a quantidade... Eu tava fazendo uma pesquisa. A quantidade de praticantes de wrestling nos Estados Unidos é quase igual à quantidade de pessoas do Daguestão. Tão pequeno que é o lugar se comparado aos Estados Unidos. Mas a quantidade de campeões mundiais e olímpicos que se fabrica lá, região do Cáucaso ali, proporcionalmente, é a maior de todo o planeta. Porque tem um grande detalhe que vários campeões turcos, árabes, todo mundo do Daguestão, é muita gente de marrascla que simplesmente os países compram a nacionalidade desses caras para que esses caras lutem. Então, é isso aí. É muita gente, Carlão. Você fala assim, cara... É um lugar onde o ídolo é o lutador de wrestling.